seja assim essa noite aqui, então, né? Vamos fazer uma oração antes da gente ler o texto. Vamos tentar esquecer um pouco das coisas lá de fora, pensar agora um pouco em Jesus, nas coisas que Deus pode falar ao nosso coração, nas coisas que a gente pode realmente colocar para dentro da nossa alma, para que a gente saia daqui mais cheio da vontade dEle, para que a gente saia daqui mais cheio da presença do Espírito, beleza? Fecha o teu olho aí, abaixa a tua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua presença. Muito obrigado porque você é um Deus vivo, Senhor, que fala ao nosso coração. É o Deus que a gente confia, é o Deus que a gente ama, é o Deus que a gente adora. Obrigado porque você ama a nossa vida, Pai. Essa noite fala ao nosso coração, Senhor. É uma noite em que está chovendo pra caramba, é uma noite em que fez até um pouquinho mais de frio hoje, Senhor, mas fala ao nosso coração, Pai, que nada dessas coisas atrapalhem a gente nesse momento, não deixa que a gente tenha sono, não deixa que a gente tenha nada que tire a concentração de Jesus, que tire a concentração da Tua Palavra, Senhor. Fala com a gente de modo que a gente saia daqui cheio do Teu Espírito Santo, Senhor, querendo viver a vida mais próxima de Jesus, querendo viver cada vez mais parecido com Jesus, Pai. Fala ao nosso coração de uma forma muito especial aqui, em nome do nosso Salvador que eu oro. Amém, Pai. Amém. Galera, Daniel, capítulo 9, versículo 20. Vamos ler? Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Amém? Esse é o texto que vai dar base para as coisas que a gente vai falar aqui essa noite. Eu não sei vocês, mas uma coisa que eu odeio é fazer a escolha errada. Tomar uma decisão equivocada. Sabe, você que é mulher, tipo, você vai numa loja, tá doido para comprar uma roupa, um sapato, aí você entra lá, aí você lá fica linda, maravilhosa, você adora aquilo, você tem que comprar aquela coisa para você levar para tua casa, porque você não pode mais viver sem aquilo. Aí você vai e leva para casa. Aí de 2 semanas você olha para aquilo e você fala: cara, por que eu comprei isso? Sabe? Você deve saber do que eu estou falando. Ou então quando você chama os amigos para ver um filme na tua casa, aí você chega na tua casa, você aluga um filme amarradão, aí você bota o filme, ou você baixa da internet, o que for, e aí você vê que o filme é chato pra caramba, assim, ninguém curtiu o filme. Sabe, esse tipo de escolha assim chata que você faz? Fazer a escolha errada é muito ruim, assim. Tomar uma decisão que não agrada, às vezes, a pessoa que está perto de você, ou não agrada você mesmo. É muito chato passar por esse tipo de situação. Uma coisa que a gente pode aprender com Daniel, esse mesmo Daniel do texto, é que ele sabia fazer escolhas certas. Daniel era um cara que, se você quer olhar para alguém na Bíblia que sabia tomar uma decisão, esse cara é Daniel. Você pode se espelhar nele. Se você olhar lá Daniel no capítulo 1, versículo 8, fala: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Não sei se vocês estão familiarizados com a história de Daniel, mas Daniel era um cara que tinha sido levado cativo e tal, com vários israelitas. E ele tomou a decisão: não vou comer essa comida impura que esse povo aqui está querendo que eu coma. E ele tomou essa decisão lá, naquele momento. Em outro momento, lá no capítulo 1, também no versículo 18 e 19, fala: o rei conversou com eles, com Daniel e os 3 amigos dele, Ananias, Misael e Azarias. E aí diz que o rei não encontrou ninguém como esses caras aqui, que decidiram não se contaminar com aquela comida, e passou um tempo, e o rei percebeu que esses caras eram os caras mais saudáveis e mais inteligentes de todos aqueles que tinham comido da comida que o rei tinha mandado. Daniel era um cara que acertava nas escolhas que ele fazia. Só que ele acertava porque ele tinha uma vida totalmente entregue para Deus. E a gente pode olhar isso aqui na vida dele. Se você olha lá no capítulo 6, versículo 10, diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ou seja, um decreto que todo mundo tinha que se curvar e adorar a estátua do rei, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava.
3 vezes ao dia, Daniel se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel era um cara que sabia como agradar a Deus. E o texto que a gente leu no início, ele relata de verdade assim, um fato que só aconteceu com Daniel, porque ele amava muito a Deus, ele amava buscar a Deus, ele amava estar na presença de Deus. A vida dele mostra que, de fato, você fazer escolhas, tomar decisões baseadas na vontade de Deus, faz toda a diferença para a sua vida. Faz toda a diferença para a sua vida. Quando a gente toma decisões baseadas naquilo que Deus quer para a nossa vida, isso faz toda a diferença. Toda a diferença para o nosso futuro. E faz da gente muito melhor do que a gente podia ser, do que a gente podia escolher para a gente mesmo, com os nossos próprios olhos, com a nossa própria forma de querer viver. E aí eu queria, olhando para a vida de Daniel e para esse texto que a gente leu, fazer algumas considerações, trazer algumas lições que isso pode trazer para a gente. A primeira delas é que, para a gente fazer a escolha certa, a gente precisa ter as respostas certas. Isso parece meio óbvio, e é mesmo assim. Para a gente fazer uma escolha certa, a gente precisa ter a resposta certa na nossa mão. Verdade? Verdade o que eu estou falando? Daniel, ele soube se portar quando ele foi colocado à prova em várias situações lá, com a comida lá que o rei tinha mandado, com a adoração à estátua do rei. E Daniel buscava Deus intensamente, todos os dias, diariamente, 3 vezes por dia ele se ajoelhava e se colocava diante de Deus. A melhor forma da gente saber como agir é a gente estar sempre em contato com quem domina a situação ou com o assunto em questão. A melhor forma da gente saber como agir é a gente estar sempre em contato com quem domina a situação que a gente está passando. Deus, Ele conhece todas as coisas e Ele tem a resposta certa para todas as coisas. Isso faz com que a nossa busca por Ele seja a coisa mais importante para a gente fazer. Se a gente quer ter as respostas certas para a nossa vida, a gente tem que buscar a Deus todos os dias e tem que ter uma vida na presença dEle como um estilo mesmo de vida, como uma forma de viver e que isso seja inegociável. E aí se eu perguntar para vocês, e se a gente tiver que fazer uma escolha complexa na nossa vida? E é complicado mesmo, imagina que você é uma menina bonita, que está aqui na igreja solteira, e aí tem vários caras também aqui bonitões e querendo você. Pensa aí nessa situação. Como que você vai saber quem vai ser o melhor partido para você? Será que é aquele carinha que você fica mais apaixonada? Às vezes pode ser que sim, ou às vezes pode ser que não. Pensa só comigo. Você sabe o que vai acontecer com a sua vida daqui a 20 anos? Você não tem a menor ideia. Você não sabe nem quais são os seus gostos de verdade. Hoje, talvez, dependendo da idade que você tenha. Então, assim, a melhor forma de você saber qual é a vontade para a tua vida, aquilo que vai ser melhor para você, é você buscar. Deus sabe o que vai acontecer com a tua vida daqui a 20 anos. Ele sabe quais vão ser seus gostos, como que vai estar o seu coração, como que vai estar a sua mente, como que vai estar a tua vontade. E Ele sabe quem pode ser a melhor pessoa para se encaixar com você, com o teu projeto de futuro, com os teus planos. Isso vale para homem também. Isso é só uma ilustração que eu estou dando aqui, porque é às vezes uma escolha complexa que a gente faz. E por isso serve o namoro, para ajudar a gente a dar essa direção, para ajudar a gente a ver naquela pessoa se tem alguma coisa a ver ou se não tem nada a ver. E eu estou falando isso porque é muito difícil a gente tomar algumas decisões tipo essa que eu acabei de dar. E aí eu queria falar também uma coisa para você. Muitas vezes a gente não vai saber a vontade de Deus instantaneamente. Tipo assim, Deus, por favor, me mostra. E Deus vai chegar, tá bom, filho querido, eu ouvi o que você falou, então aqui está a resposta. E vai chegar com a resposta pronta para você. Muitas vezes não vai acontecer assim. Muitas vezes Deus quer que você busque Ele um pouco a cada dia, para que Ele vá te dando a resposta um pouco. Lembra quando o Jefferson pregou aqui, ele falou uma coisa muito legal, que você consegue fazer uma viagem de 500 quilômetros com o carro iluminando só 10 metros à sua frente. Ou seja, a cada momento da sua vida, você vai tendo um pouco daquilo que Deus pode te dar e pode te mostrar do que Ele quer para você, mesmo que Ele não te dê a resposta inteira, completa hoje, como se fosse um pacote pronto para o resto da tua vida, porque Ele quer que a gente tenha relacionamento, Ele quer que a gente busque Ele diariamente, Ele quer que a nossa busca diária seja realmente, cada vez que a gente pare para ouvir a voz de Deus, que Ele fale um pouco, ó, agora faz isso aqui,
Agora vai lá, conversa um pouco com aquela pessoa. Não vou falar agora se eu quero que você namore com ela ou não. Vou falar daqui a um tempo. Deus pode querer fazer isso com a nossa vida. E Ele faz isso para que a gente tenha comunhão, para que a gente busque sempre, para que a gente esteja sempre em contato com Ele. Isso não é bom? Eu sei que é desesperador você viver um momento da tua vida que você pede para Deus uma resposta e parece que você não enxerga essa resposta. Mas pode ser, no fundo de tudo, que Deus só queira que você realmente busque Ele, que você se coloque diante da presença dEle. Cara, o que é buscar? O que é buscar? Buscar é procurar, é você ir atrás, é você ir ao encontro de alguma coisa e trazer aquilo. É você querer conhecer, é você ir em direção até encontrar. Cara, quanto tempo a gente tem dado no nosso devocional? Por exemplo, eu fiz uma conta básica, assim, meio boba, assim. Se você buscar 1 hora por dia da tua vida não, 1 hora por dia, daqui para frente, pensa num ano mais ou menos, assim. Se você tem um momento de devocional 1 hora todos os dias, sabe quantos por cento isso é do teu dia, de 24 horas? É 4%. 4%, tipo, é muito pouco. Às vezes parece que a gente fica 1 hora na presença de Deus, parece que é uma coisa imensa, não parece? Caraca, meu irmão, fiquei 1 hora, quanto tempo com Deus. Mas isso é só 4% do teu dia. Se você olhar para o teu ano todo, se você só fizer 1 hora de devocional diária, no ano inteiro de 365 dias, você só colocou 15 dias para Deus. Isso não é meio doido? Cara, 365 dias são dias pra caramba. E aí você só dá 15. A nossa busca por Deus é a coisa mais importante que a gente deve fazer, a gente precisa fazer. E quando a gente busca a Deus intensamente, a gente consegue as respostas certas que a gente precisa para as nossas escolhas, para a gente conseguir tomar decisões. A segunda consideração é que as respostas certas, quando a gente busca, levam a gente sempre para a vontade de Deus. Se você ama Jesus, se você quer fazer a vontade de Deus o tempo todo, as respostas certas vão sempre te levar para a vontade de Deus. As respostas certas sempre vão te levar para a vontade de Deus. Quando a gente busca de verdade, quando a gente quer saber realmente qual é a vontade de Deus, a gente começa a ter o prazer em que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida e no nosso coração. Isso acontece de forma natural, qualquer que seja a situação. E a gente sempre vai fazer as coisas tendo real interesse de que realmente Deus esteja junto da gente, Deus esteja do nosso lado, esteja caminhando com a gente e que a vontade dele se manifeste. Cara, olha para Daniel. O Daniel, que a gente leu aqui do texto, que escreveu as coisas que a gente leu. Cara, Daniel, ele foi para a cova. Ele foi para a cova cheia de leões. Cheia de leões. Ele queria mesmo que a vontade de Deus se manifestasse. Ele falou, não vou me curvar. Eu tenho um Deus e eu só vou prestar culto a Ele. Pode me jogar para a cova. Pode me colocar na frente dos leões lá. Deixa que eles me comam. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu não vou negociar isso. Para ele só existia um Deus a quem adorar. E ele agiu assim. E ele sofreu as consequências da escolha dele. Ele foi para a cova. Ele foi para a cova. Só que lá na cova Deus deu um livramento para ele. Deus mostrou a vontade dele. Deus se manifestou ali. Deus honrou a decisão que ele tomou. Para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. Cara, muitas vezes, a gente vai tomar decisões e Deus não vai livrar às vezes o leão. Isso acontece, mas, de qualquer forma, a gente vai ter tomado a melhor decisão. Eu sei que é fácil chegar aqui e falar esse monte de coisa, jogar isso que a Bíblia ensina pra gente e tal, mas experimenta viver isso na prática para ver se não é isso que vai acontecer de verdade com a tua vida. Se depois de um tempo daquela decisão que você tomou, mesmo que ela doa naquele momento, deixa passar alguns meses, alguns anos e olha para trás para ver se não foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. A decisão para que a vontade de Deus se cumprisse. Cara, sempre que a gente faz alguma coisa querendo que a vontade de Deus se manifeste, isso vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque a vontade de Deus não é necessariamente a nossa vontade. Não é necessariamente a nossa vontade. E aí, sabe por que muitas vezes a gente não tem a resposta do que a gente quer? Porque a gente não quer a resposta. Essa que é a verdade. A gente tem muito medo, às vezes, do que Deus vai falar com a gente. E eu entendo você, se você falar isso para mim. Felipe, eu tenho medo de Deus falar para eu abrir mão disso aqui.
Eu entendo você porque eu também tenho muitos medos na minha vida. Muitos medos, eu tenho muitas preocupações também. Muitas vezes a gente não tem a resposta de Deus para a gente porque a gente não quer. Porque a gente não quer. Para pensar de forma honesta na tua vida e no teu coração para ver se isso não é verdade. Cara, mas é a melhor decisão que a gente pode tomar na nossa vida. Cara, olha o que Daniel fez com os amigos dele. Você tem noção, assim, Daniel foi para o meio de um povo totalmente diferente, foi levado cativo. E ali ele decidiu, cara, ó, eu não vou me dobrar diante de estátua nenhuma, eu não vou fazer aquilo que o rei quer, se for para desagradar o meu Deus. Cara, o cara foi extremo pra caramba, meu irmão. Talvez hoje a gente pensasse assim, que isso, pô. Se curva aí, o que importa é o coração, Deus está vendo meu coração. Eu vou me curvar aqui e as coisas vão ficar legais, vão ficar boas para mim, tá de boa. A gente tende a relativizar as coisas, a gente vive um momento político aí que está todo mundo discutindo um monte de coisa, ideologia de gênero e tal, e tem gente que negocia princípios cristãos, achando que a cultura na verdade muda, e etc e tal. Cara, a Bíblia não ensina isso pra gente. Daniel mostra isso de uma forma muito clara. Ele não poderia ter chegado lá e falado, Deus, eu vou me dobrar porque, pô, senão eu vou morrer. Mas você conhece meu coração. Você sabe que no fundo do meu coração, pô, eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar... Cara, princípios cristãos, eles têm que ser inegociáveis. Eles têm que ser inegociáveis. Os tempos, eles mudam sim, a cultura muda sim. Mas a gente não pode mudar a nossa forma de pensar e de agir de acordo com a cultura. A gente tem que estar sempre baseado na Bíblia, na vontade de Deus de verdade. Cara, se Deus é tudo, Ele precisa ser tudo, em tudo. Se Deus é tudo, se Jesus é tudo para o nosso coração, para a nossa vida, Ele precisa ser tudo, em tudo, em tudo, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer discussão, em qualquer bate-boca, em todos os lugares. Óbvio que a gente não pode perder o nosso amor, a gente não pode perder a forma gentil de falar com as pessoas, mas Jesus precisa ser tudo em tudo. E aí, cara, qualquer radicalismo por Jesus é pouco. É pouco. A gente não pode relativizar. Quer ver? Olha só, Jonathan Edwards era um cara que foi considerado um herói da fé. Eu sei que muitos já ouviram falar dele, Jonathan Edwards e tal. A vida dele conta que ele costumava passar 13 horas todos os dias estudando e orando. 13 horas de um dia de 24. Mais da metade, cara. Esse cara aqui sim, entendeu? E aí as pessoas falavam na época, a sua constante e solene comunhão com Deus em secreto fazia com que o rosto dele brilhasse perante o próximo. Cara, que maneiro. Aí talvez você olhe, caraca, 13 horas é muito. Pô, você não está sendo radical, não? Pô, diante de tudo que eu falei, eu acho que não, sinceramente. Qualquer coisa que a gente faça ao extremo para glorificar a Deus, para que a gente fique mais perto de Deus, para que a gente espalhe o amor, nunca é demais. Nunca, nunca vai ser demais. Nunca é demais. Aí a Bíblia fala de coisas práticas que a gente precisa fazer, que a gente deve fazer para que o reino de Deus venha. E aí a gente precisa buscar para conseguir viver isso. Por exemplo, o banquete lá para os pobres, lá em Lucas capítulo 14, versículo 12 a 14. Quando você dá um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-los, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Isso aqui é literal. Isso aqui não é aquela coisa assim, convida os pobres no coração. No fundo, Deus se importa com isso. É de verdade, isso aqui é literal. Eu sinceramente acredito que o ministério que a gente tem é do tamanho da nossa entrega. O ministério que você tem é do tamanho da tua entrega. Eu acredito muito nessa afirmação. Então, cara, você quer ter uma célula maneira, que cresce, que se multiplica, você quer ter um ministério que dá fruto, você quer salvar muitas vidas com a pregação do Evangelho? Então, você precisa responder uma pergunta: quanto tempo você está disposto a se entregar por isso? Quanto você tem se dado pela sua célula? Quanto você tem se dado pela sua comunhão com Deus? Quanto você tem se dado para buscar, para estar perto de Jesus, para fazer a vontade dEle na sua vida? A gente precisa ter as respostas disso para a nossa vida. Quanto a gente tem buscado? Quanto a gente tem buscado?
A gente precisa refletir nisso. Buscar a Deus aumenta a nossa vontade na vontade dEle. Buscar a Deus sempre aumenta a nossa vontade na vontade dEle e ajuda a gente a ter êxito naquelas escolhas difíceis. Nas escolhas que a gente às vezes não consegue fazer rápido. Quanto mais a gente busca Deus, mais a gente consegue entender a vontade dEle. E as respostas certas levam a gente para a vontade de Deus sempre. Aí, terceira consideração, quanto mais a gente busca, mais perto de Deus a gente consegue ficar. Quanto mais a gente busca, mais perto de Deus a gente consegue ficar. Quanto mais a gente busca, mais intimidade a gente ganha. A gente consegue ouvir com muito mais clareza as coisas que Deus quer da nossa vida. A gente consegue entender de uma forma muito mais clara aquilo que Deus quer para a gente, aquilo que Deus quer para o nosso coração. Olha o versículo 23 do texto que a gente leu de Daniel 9. O anjo Gabriel vem para ele e fala: assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Você consegue imaginar essa cena? Eu não consigo imaginar essa cena. Eu não consigo, mas eu fico tentando pensar assim, cara, imagina você estar no momento do seu devocional buscando, de repente vem um anjo e vem falar: olha só, quando você começou a orar, teve uma resposta, e eu estou te trazendo porque você é muito amado. Aí eu te faço uma pergunta: Daniel era mais amado do que você é amado? Você acha que era? Será que Daniel era mais amado do que você é amado por Deus? Eu acho que não. Eu acho que não, de verdade, assim. Como já diria o Philip Yancey, não existe nada que a gente faça, que faça Deus amar a gente mais ou menos, cara. Isso é graça. Deus ama. Só que sabe qual é a grande diferença? Daniel era tão próximo de Deus e buscava tanto, que ele conseguiu perceber isso, e um próprio anjo veio entregar isso para ele. É só essa a diferença. Você é tão amado quanto Daniel. Só que talvez hoje o nosso coração não esteja sensível ao ponto de ouvir isso da boca do próprio Deus. Mas se a gente tivesse um coração totalmente sensível e perto desse Deus, a gente conseguiria ouvir dessa forma, de uma forma muito clara: eu amo você. Pedrão, eu amo você. Dani, eu amo você. Ramon, eu amo você. Daniel, ele era tão amado quanto eu e você somos. A gente tem cada vez mais certeza disso quanto mais a gente buscar a Deus. A gente só vai ter mais certeza disso quanto mais perto de Deus a gente estiver. E isso é legal porque isso aumenta muito mais a certeza do cuidado e da proteção de Deus sobre a nossa vida. Sempre que a gente busca Deus, a gente se aproxima dEle. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quanto mais a gente busca, mais próximo de Deus a gente fica. Isso é uma das coisas mais lindas da vida cristã, da graça de Jesus pela nossa vida. Para a gente estar perto de Deus, a gente precisa buscar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. E isso vai fazer da gente filhos gratos de verdade, porque entendem o que são para o nosso Pai. E aí, quais são as aplicações disso para a nossa vida? Se para eu fazer escolhas certas, eu preciso ter respostas certas, se para essas respostas, quando a gente busca, essas respostas levam a gente para a vontade de Deus, e quanto mais a gente busca, mais perto de Deus a gente consegue ficar. A primeira aplicação é que a gente precisa buscar Deus de verdade. Eu e você precisamos buscar a Deus de verdade. A gente precisa parar de encher a nossa agenda, de encher a nossa vida com um monte de coisa que a gente não consiga ter tempo de orar e de buscar a Deus. E a gente precisa buscar a Deus de verdade por duas razões. Porque a gente precisa adorar a Deus simplesmente. A gente foi criado e a gente existe para adorar esse Deus. E porque a gente pode buscar a resposta certa em todas as situações da nossa vida. A gente precisa buscar porque a gente nasceu para isso. E a gente precisa buscar porque a gente precisa ter respostas para a gente viver no nosso dia a dia. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5 diz: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, Yahvé, Jeová. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. A gente precisa amar o nosso Deus com toda a nossa vida, como um estilo de vida. E cara, só Deus sabe o que é o melhor para a nossa vida. Provérbios capítulo 19, versículo 21.
Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A gente precisa estar em contato com Deus para a gente entender o propósito dele para a gente. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Andar próximo de Deus. Aí, eu queria dar algumas sugestões para você, se você quer viver assim, se você quer buscar de verdade. Cara, faz uma programação diária para você ter sua devocional. Faz uma programação, fala, ó, tal dia, tal hora eu vou buscar, mas meu dia é todo desregulado. Cara, então faz uma programação com o seu dia desregulado. Se você tem um dia que você tem aula à noite, no outro você tem aula de manhã, no outro você trabalha, faz assim, segunda, qual horário que eu tenho aqui? É muito fácil fazer isso, porque a gente tem preguiça, cara, porque a gente não quer parar para fazer. Olha o teu dia, a tua agenda. Segunda-feira eu tenho esse horário livre. Então pega esse horário e busca Deus nesse horário. Na terça é esse, na quarta é esse, na quinta é esse, na sexta, no sábado e no domingo. Tenta programar, você vai conseguir. De verdade, é muito fácil fazer isso. A gente só precisa querer. Outra sugestão, escreve os seus pedidos num caderno, cara. Coloca os seus pedidos assim, aquelas coisas que você queria muito que Deus fizesse por você. Escreve num caderno. Mas também faz isso, e quando Deus te der e te responder aquilo ali, risca daquilo ali e lembra de agradecer a Deus. Seja grato também. Charles uma vez falou, Charles do Louvor, que toca aqui nos domingos, ele falou uma parada muito maneira que ele e a Letícia, a esposa dele, fazem. Eles têm um caderninho que eles escrevem todo ano, assim, algumas coisas que eles gostariam, assim, da vida, assim, fazer uma viagem tal para tal lugar, ou uma bênção para alguém da família e tal, ele escreve um monte de coisa, assim. Aí chega no final do ano, ele vê todas as coisas que Deus deu para ele, assim, sabe? E ele agradece por tudo aquilo. E as coisas que Deus ainda não deu, ele continua orando e pedindo aquilo para ele. Cara, isso é tão maneiro, isso ajuda a gente a ser mais grato. Outra sugestão, leia sempre a Bíblia como forma de ter as respostas para aquilo que você quer. Eu já conversei com várias pessoas assim, mas eu não sei o que eu faço, mas eu não sei. E às vezes o problema daquela pessoa está de forma clara já, explicada na Bíblia. Tem muita coisa que já está revelada ali, que a gente não precisa nem ir conversar com o pastor para saber o que a gente precisa fazer. A gente precisa parar e ler a Bíblia. Essa que é a verdade. A verdade é que a gente lê muito pouco a Bíblia. Vamos ser muito honestos e sinceros, assim. A gente estuda muito para a nossa carreira, a gente estuda muito para o vestibular, para o Enem, que inclusive teve hoje, amanhã. Tem gente que não vai ser só daqui a um tempo, sei lá, que reprogramou, etc. Mas, cara, se a gente lesse com tanto empenho, da forma que a gente estuda para passar no vestibular, meu amigo, eu vou falar uma coisa para vocês, a gente seria... Cara, a nossa vida seria maravilhosa, assim, sabe? A gente não viveria com peso, assim. Sabe, das coisas, do que fazer, do que decidir, de como tomar a decisão. A gente precisa ler mais a Bíblia, essa que é a verdade. Segunda aplicação, quando a resposta certa vier, aquilo que você está querendo de Deus, quando Deus te falar e você souber, faça todo o possível para colocar aquilo em prática. Eu acho que esse é o mais difícil, assim. O mais difícil não é a gente ter a resposta, vamos ser honestos aqui, vamos ser sinceros. O mais difícil é a gente colocar em prática aquilo que Deus quer. Eu não sei vocês, assim, eu vou ser honesto. Tem muita coisa na minha vida que eu já passei no passado e que, cara, Deus falou de forma clara. E eu confesso que eu fiquei triste. Eu falei, mas eu vou ter que fazer isso. Cara, nem sempre aquilo que Deus quer é o mais fácil mesmo. Às vezes Deus quer alguma coisa da gente que precise de força, de garra, precisa que a gente saia da zona de conforto. O mais difícil é a gente colocar em prática. Então, a segunda aplicação disso tudo hoje aqui é, quando a resposta certa vier para a sua vida, faça todo o possível para você colocar em prática aquilo que Deus fala para você, aquilo que Deus colocar no teu coração. Amar a Deus é praticar a vontade dEle. E a Bíblia deixa de forma muito clara. João capítulo 14, versículo 15. Jesus fala, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Outro texto de João, 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Gente, amar a Deus com todo o coração, alma, entendimento, significa que a gente deve dar tudo para que a nossa obediência a Ele seja praticada. É assim que a gente mostra que a gente ama a Deus, é assim que a gente mostra que a gente ama Jesus.
Não é só vir aqui, fechar o olho, cantar a música com aquele jeito dramático, quase chorando. Não é só assim que a gente agrada a Deus. A gente agrada a Deus quando a gente obedece. E muitas vezes a gente consegue até agradar a Deus sem ter nem a noção que a gente está agradando a Deus. Às vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente faz coisas que agradam a Deus e a gente não consegue nem perceber, porque a gente está ali naquela coisa, agindo e fazendo. Nem sempre a gente vai agradar a Deus só quando a gente está no nosso quarto orando e chorando na presença de Deus. Nesses momentos é óbvio, a gente está agradando a Ele porque a gente está buscando, querendo a resposta dEle, a vontade dEle, enfim, todas essas coisas legais da vida cristã. Mas a Bíblia ensina para a gente que para a gente amar Jesus de verdade, a gente precisa praticar aquilo que Ele manda, aquilo que Ele ordena para a gente. Isso está muito claro. É assim que a gente mostra que a gente ama, é na nossa prática, no dia a dia. E aí, como sugestão, querido e querida, cara, entra numa célula, busca uma galera que realmente ame Jesus também, caminha com quem ama Jesus, busque amizades que te levem para perto de Deus, sabe? Comece o discipulado, a gente já falou aqui várias vezes, é difícil pra caramba montar discipulado aqui, é difícil você conseguir tempo das pessoas para discipularem, para serem discipuladas e etc. Mas busca isso, a gente está à disposição, tentando montar vários grupos, tem lá até um e-mail agora do discipulado, o André não está aqui para me lembrar, eu sempre esqueço qual é o e-mail do discipulado, mas depois você manda, depois a gente coloca ele de novo lá. A gente pode fazer isso, a gente consegue agradar a Deus, é só a gente querer. É só a gente ter o coração aberto, desprendido e querer andar na presença dEle. Para concluir, eu queria ler com vocês Salmos 119, versículo 2. Diz assim: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Você quer ter uma vida feliz, bem-sucedida, você quer viver bem, você quer viver, sim, de uma forma maneira, sabe? Sem ter preocupação, sem ter problemas, assim, problemas que eu digo, sem que esses problemas afetem assim, demais o teu coração. Busca Deus com toda a tua vida e busca Deus diariamente, assim. Não deixa passar nenhum momento sem buscar Deus de verdade. Só Deus, só Jesus tem todas as respostas que a gente precisa para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Só Ele vai ajudar a gente a fazer a vontade de Deus, o nosso Pai. Busca Deus todos os dias, pratique a vontade dEle, pratique aquilo que Ele colocar no teu coração de verdade. Quando Deus te der a resposta, coloque aquilo em prática. Você vai ter uma vida feliz, como a Bíblia ensina para você. Não deixe de buscar Deus todos os dias, querido, querida. Amém? Vamos fazer uma oração? Fecha o teu olho, abaixa a tua cabeça. Senhor, muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Muito obrigado por falar ao nosso coração. Obrigado pela tua palavra, que é tão clara, tão direta, como a gente deve viver a vida cristã, Senhor. Muitas vezes é difícil, Senhor. Não é fácil viver a vida que Jesus ensina para a gente tem que lutar contra o pecado do nosso coração, a gente tem que lutar contra a nossa preguiça, contra vários sentimentos pecaminosos que existem na nossa vida, nos nossos pensamentos, mas a gente sabe que Jesus morreu numa cruz, e Ele morreu para que a gente fosse liberto do nosso pecado. Jesus deu a vida dEle para que a gente fosse livre, para que a gente conseguisse enxergar a beleza de andar na presença de Deus. Então ajuda a gente a conseguir viver assim hoje, Senhor. Ajuda a gente a conseguir andar no centro da sua vontade. Ajuda a gente a conseguir ouvir a tua voz. Senhor, ensina a gente a te obedecer. A gente quer todos os dias viver assim. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que você falou. Senhor, leva a gente agora na tua paz, Senhor, para uma vida na tua presença, Pai. Que a gente te busque todos os dias, que a gente te adore, que a gente viva para a tua glória, Senhor. Inunda o nosso coração com o desejo de viver para você, Pai. Com o desejo de andar nos seus caminhos todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.